Eu sou o Matheus Medeiros e no vídeo de hoje iremos ver estoque de diversos, que são estoque de produtos diversos de almoxarifado. Depois nós temos em seguida os estoques de matérias-primas, nós temos a industrialização, onde nós retiramos a matéria-prima do estoque e transformamos ela em outro tipo de material. Por exemplo, pegamos o bloco, um bloco de granito ou um bloco de mármore e passamos para chapa. Então sai do nosso estoque como bloco e passa pelo processo de industrialização e entra no estoque novamente como chapa. Ou pega a chapa, sai, retira do estoque a chapa, entra na industrialização e transforma para ladrilho e entra no estoque como ladrilho. Depois temos o estoque de cubas, que é os cubos de cliente, mostrando diversos que servem a mesma coisa para uniformes e para cuba. E matérias-primas e industrialização. Começando por estoque diverso, a gente tem aqui os nossos tipos de estoque, os armazéns, que nós podemos criar os estoques virtuais. Então podemos dizer que um estoque é de almoxarifado, como é produtos diversos, podemos dizer que é do estoque de almoxarifado, dizer que outro estoque é do TI, outro estoque é de papelaria e assim por diante. Então, para cada estoque que a gente cria, a gente seleciona e ele já traz aqui os itens que estão naquele estoque do almoxarifado, insumos, que foi o que eu selecionei aqui. E aí ele traz aqui nessa grade os estoques, então ele mostra para mim a quantidade que eu tenho em estoque, a medida, o que está disponível, se foi emprestado, se está em manutenção, se foi perdido, qual é a quantidade mínima, a sugestão de quantidade mínima, quanto total que já teve de movimento de entrada desse produto no estoque, quantos dias costuma levar para fazer a entrega, né? A saída, qual a quantidade de saída, quantas vezes já teve saída daquele produto e quanto tempo em dias leva, né? O tempo médio de dias para sair aquele produto. Então, aquele produto costuma sair em média em 172 dias, em 172 dias sai o produto. A quantidade de saída por dia e o valor de custo daquele produto. Então a gente tem aqui o nosso estoque de almoxarifado. Então a gente pode montar o nosso estoque para cada tipo, né? Estoque de equipamentos, por exemplo, estoque de papelaria, estoque do escritório e assim por diante. Podemos organizar por nomes de estoques e de armazém e quem que é o responsável. Depois nós temos o empréstimo, que é o controle de empréstimo. Nós pegamos um produto que está no estoque e emprestamos para algum funcionário no sistema. E aí você começa a fazer o controle de quem é o solicitante, quem que está o funcionário, se ele vai usar em alguma obra, algum pedido, o centro de despesa, né, se caso houver uma perca ou tiver reembolso, né, reembolso for descontado do funcionário aquela perca do que está sendo emprestado. Então já entra na categoria já de despesa. E aí a gente tem aqui o nosso controle e para cada controle a gente tem os seus itens do controle, ou seja, os produtos, né, os equipamentos, o que vai ser emprestado para o funcionário. E a gente tem depois o termo de responsabilidade de empréstimo. E aqui é o histórico de toda a movimentação do produto, dos produtos em cada estoque. Agora nós temos o estoque de matérias-primas, que segue o mesmo conceito. Nós pegamos o estoque e criamos estoque de pedra, de chapa, ladrilho, se é de alguma obra, de algum pedido, né, o nome do estoque. Então a gente pode criar vários tipos de estoque e armazém e dar o nome que a gente quer usar para aquele estoque. Dentro daquele estoque a gente tem vários materiais, vários itens, né? Granito, mármore, né? Tudo de acordo conforme o nosso tipo de estoque. Nós temos os códigos de barra para poder dar baixa do estoque. Tem um controle de etiqueta para gerar a etiqueta de cada material. Os itens do materiais, eles são controlados através do código do cliente, código do fornecedor, o código interno, né? O volumes, gerenciamento do estoque, volumes. Nós temos 9 volumes, né, de chapa de granito, a quantidade que está disponível, e aqui são as medidas, o tamanho
da chapa, do nosso material em estoque e a espessura dele. Aí depois a metragem líquida, o total líquido e a unidade de medida daquele estoque, que é em metro quadrado. Então nós temos os volumes, né? Podemos gerenciar nosso estoque por volumes e também por metragem quadrada, né? E depois aqui quanto que a tonelada, o peso daquele estoque, né? E depois aqui as colunas de material em transformação na nossa industrialização. Então esse é o nosso controle. Então para cada estoque que eu seleciono é exibido aqui os materiais que tem em cada estoque, né? E depois nós temos aqui a parte de consultar. Então eu quero consultar um material, quero ver tudo que eu tenho de mármore. Então eu pesquiso mármore e aí o sistema traz aqui tudo que eu tenho de mármore, né? Relacionado à palavra mármore. Então aí aqui esse é a nossa consulta ao estoque, consulta dos materiais no estoque. E aí depois somando já tudo. Então aí nós temos também o histórico de entrada e saída, que a gente vê o que entrou, o que saiu, né? Toda a movimentação histórico de matéria-primas. Depois nós temos aqui em estoque industrialização, que é a industrialização. A industrialização que eu tinha explicado anteriormente, você faz a solicitação de uso de uma área e de uma máquina na área de produção para estar fazendo a transformação de um material. Então a gente pega um bloco e passa pelo tiar, né? Então a gente faz uma solicitação para usar aquele equipamento, aquela máquina para poder transformar o bloco em chapa. Então é feito a solicitação. Feita a solicitação, é aprovada, faz a aprovação, é como se fosse um pedido. Faz a aprovação da solicitação e então começa a produzir. Depois que produziu, você passa a concluir e começa a dizer os insumos que foi usado, e é o que eu vou mostrar agora, as requisição. Então a gente tem aqui a requisição interna, quem que é o solicitante, a data que está solicitando. Ele vai retirar do estoque de mármores pedra bloco. Que material que vai retirar? Vai retirar uma pedra, um bloco, né? Ou seja, um bloco do granito medindo 1,70 por 70 por 1,70, né? Um bloco quadrado. Quantos blocos vão retirar? Vão retirar um bloco, né? E a quantidade de metro cúbico do bloco. E aí qual que será a estimativa dessa requisição, da solicitação? Desse bloco de 1,70 por 1,70 por 1,70 de 4,91 metros cúbicos será transformado e industrializado para 56 volumes, né? Ou seja, 56 chapa, né? Que vai dar um total de 160 metros quadrados nas medidas de 1,70 por 1,70 de 2 centímetros, né? E a chapa vai sair bruta daquele granito. Então essa é a nossa requisição. Depois que a requisição terminou a produção, aí volta para o sistema, clica em concluir, concluiu aquela produção e aí o sistema tem aqui, gera o documento do controle de produção da industrialização. Então a área produtiva foi a serraria, a máquina foi o tiar de blocos, industrializou 161 metros quadrados, a data que iniciou, o horário, terminou, os dias que ficou produzindo, as horas produzindo, né? A pedra, né? O bloco aqui, os volumes, a quantidade e os que foi transformado o produto, a matéria-prima. Então da pedra transformou, foram 56 mesmo, deu esse total de metragem quadrada nessas medidas, e depois foi os insumos utilizados. Então foi utilizado tanto os insumos, né, os quilos dele e o quilo por metro quadrado e o valor total de insumos agregado àquela produção. Então tem-se um custo do que foi feito para poder transformar aquele material em outro tipo de material, né, de bloco para chapa. Então esse é o nosso controle de estoque e industrialização.